você acredita que você conhece todo o teu mercado, tenha absoluta certeza que você está perdendo muitas oportunidades. E por esse motivo, você não pode perder o nosso Papo de CEO de hoje, que está recebendo uma figura representativa, grande amigo, grande empreendedor e que traz uma visão a respeito de tecnologia como você nunca imaginou. No Papo de CEO, nós abrimos as portas para conversas reais, coisas que os números não mostram, o que os líderes pensam, a visão deles sobre o futuro. Quando um CEO compartilha a sua história, ele realmente impacta a economia. Por isso, nós temos a honra de receber hoje aqui Ademar Paes, nosso convidado especial que vai compartilhar aqui toda a sua trajetória, uma mente brilhante que está sempre à frente do mercado, né? Seja muito bem-vindo, Ademar, ao nosso Papo de CEO. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Jean. É um prazer estar aqui com vocês, né? Acima de tudo, lideranças do meio empresarial e que conseguem ter esse poder de congregar, né, tanta gente em prol do benefício comum do mercado. Eu estou extremamente feliz aqui de estar com vocês. A alegria é nossa, irmão, tê-lo conosco aqui é um privilégio. A gente sempre fala, eu e a Sandra, que melhor do que fazer negócio é ainda fazer amizade, né? Então, você como nosso amigo especial para nós é uma honra. E ver o crescimento, né, da Lifes Hub, né? Você é multifacetado, você é investidor serial, tem um monte de ações, de atividades, de investimentos. A gente vai falar um pouco de cada coisa. Mas eu acredito que falar da Lifes Hub nesse momento é determinante porque é uma empresa que ela está madura, que ela está sendo protagonista da transformação tecnológica do país hoje e que traz toda essa visão de IA, de dados, data lake, em que os empresários que estão crescendo e construindo seus negócios muitas vezes não param para reparar, né? Porque quem está crescendo, o cara está preocupado em continuar aditivando esse crescimento, mas a que preço e de que forma e que oportunidade eu estou perdendo por estar fazendo desta forma, né? Então, a gente sempre fala que não é certo e errado, mas é um jeito melhor de fazer, vamos procurar um jeito melhor. Então, fala um pouquinho para nós da Lifes Hub, de onde nasce essa ideia, de onde nasce essa semente aí. Olha, você sabe que eu, desde o início da minha carreira como médico, a minha formação é medicina, Sim. né? Eu fiz aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, né? Até a escolha da minha especialidade fala um pouco a respeito disso, né? Eu escolhi como especialidade radiologia, que é Claro. altamente intensivo em tecnologia, extremamente se transforma a cada ano. E eu fiz a carreira tradicional, fiz residência, fiz mestrado, doutorado, dei aula, escrevi livro, fiz tudo isso. Mas, desde o início, quando eu voltei para Florianópolis, né, que eu fiz uma formação em São Paulo, quando eu voltei para Florianópolis, Florianópolis estava florescendo o ambiente de Tecnologia. tecnologia, de Uhum. startups, né? Isso era 2004, mais ou menos. Sim. E era muito interessante porque eu trabalhava numa clínica de radiologia, então todo mundo que desenvolvia alguma tecnologia de saúde queria lá mostrar na minha clínica, porque já era uma clínica de tecnologia, né? Claro. Já estava à frente, já estava. Ressonância, tomografia, né? Sim. Tudo digitalizado. E os médicos mais antigos não tinham paciência, né? Não, mostra para ele, acabou de chegar, tá cheio de energia. Mostra pro moleque aí. Mostra Era pro quase o garoto rapaz ali. do TI. Mostra pro garoto aí que ele gosta. E eu comecei a me integrar nesse meio de tecnologia, né? Assim, com vontade de aprender, com vontade de fazer parte daquele. Eu não fazia ideia de como seria, mas eu tinha certeza que queria fazer parte. E ajudei muitas empresas a desenvolver os seus produtos naquela primeira fase. Mas o que aconteceu naquela época, né? Não tinha videoconferência, né? Não tinha nem o Waze naquela Sim. época funcionando. Não existia WhatsApp. Então eu tinha que pegar o carro e sair no meio do expediente e ir na reunião com a Sim. startup A, Ah, startup B, empresa A, empresa B. Isso começou a atrapalhar a minha carreira de médico. Aham. Aí eu falei, poxa, mas eu gosto tanto disso, né? Eu vou fazer o seguinte, vou começar a cobrar então, para fazer parte, porque até então eu não cobrava, eu só participava, né, dos projetos. Aí, de repente, ninguém mais queria minha opinião. boa, Tinha boa. alto valor até Perdeu a por graça, preço. perdeu a graça. Mas um ou outro corajoso quis, né? Quis. Aí, eu lembro que eu fechei meu primeiro contrato, eu acho que era 2008, eu acho, ou 2009. E aí eu fui trabalhando, fui fazendo aí consultorias com projetos cada vez maiores, até que uma empresa de Big Data da cidade me contratou para ser head
de tecnologia, né, para a Uau! área de saúde, né. Daí fiquei lá um tempo, fiquei lá 2 anos. Aí saí dessa empresa, né, que teve uma mudança de governança, e quando eu saio da empresa, parte do meu time também saiu, Aham. né. Então eles vieram me procurar e falaram Ah, assim, ó: "Pô, Demar, a gente tem um projeto, né, tinha um projeto tão bacana que vai ser descontinuado lá na empresa. Poxa, a gente não pode deixar esse mercado, é um mercado tão bom, que é o mercado de saúde, vamos atrás." E a gente se juntou e decidimos, era final de 2019 isso, né. uhum. Aí começamos ali em janeiro de 2020, 2 meses depois, Pandemia. pandemia. Aí eu Sim. falei: "Pessoal, é o seguinte, ó, ou vai ou racha", né. Daí a gente disse: "Vai". Prova de Claro, como todo bom empreendedor, pouco dinheiro, muita confusão, alta chance de fracasso, vamos, né? É E aí oportunidade. nós É. começamos em 2020, né, Aham. começamos a operação própria, com time próprio, alugamos uma sala lá na ACAT, lá no Darwin, começamos a trabalhar lá. E aí a coisa foi crescendo, né, começamos fazendo projetos para testar com dados públicos, né, então Uhum. fizemos gratuitamente para o governo do estado um projeto para ele poder, monitorar todas a disponibilidade de leitos, de médicos. Criamos um Big Data de suporte para a pandemia aqui no governo de Santa Catarina, né, numa parceria, na época eu era presidente da CM, fizemos através de um contrato guarda-chuva e doamos isso junto com mais outras startups do ecossistema, mais outras 2 startups, juntamos um projeto justamente para fornecer essas informações. Aí, a partir dali, fizemos também gratuitamente para a prefeitura de Florianópolis, um projeto para enviar mensagens georreferenciadas, e aí a coisa começou a crescer. Mas aí eu falei: "Gente, a nossa vocação não é o mercado público, né, vamos para o mercado privado, que é o nosso objetivo." E aí, 2021 a gente se dedicou em montar toda a estrutura de dados do setor de saúde para a área privada. Só que, quando eu fui montar o projeto da Life Hub, eu cheguei para o pessoal e falei: "Olha, gente, o mercado de saúde, ele é um mercado muito peculiar, porque na área privada, a gente tem a área pública, que é o SUS, e tem a área privada, que é a saúde suplementar. Ele é muito peculiar porque mais de 80% dos planos de saúde, eles são financiados por empresas. Então, o ciclo financeiro, né, o ciclo de financiamento do setor de saúde, ele começa nas empresas que pagam planos de saúde para os seus Seus funcionários, colaboradores. os Aham. colaboradores. Ou nas pequenas e médias empresas que os sócios, né, também têm. E eu falei para o time: a gente não vai entender a saúde se a gente não entender as empresas como um todo. Então a gente precisa Olhar para o mercado. estudar o mercado como um todo, porque se o mercado vai bem, a saúde vai bem. Claro. A saúde e o desenvolvimento econômico, eles são interdependentes. Você precisa do desenvolvimento econômico para você consumir uma medicina privada, Uhum. e você precisa do desenvolvimento econômico para você gerar tributo para financiar uma medicina pública de Público. qualidade. Então Perfeito. eu falei assim: gente, temos que estudar. E aí, a partir do estudo das empresas que contratam os planos, a gente foi migrando, fomos estruturando os dados do setor, das operadoras, depois da rede de assistencial, né, que clínicas, hospitais, consultórios, médicos, todos os profissionais, e toda a cadeia de fornecimento. Tecnologia, farma, equipamentos, segurança, conservação, logística, serviços financeiros para a área de saúde. Mas aí aconteceu algo que a gente não estava contando, que as empresas que compram planos de saúde, elas também compram serviço financeiro, elas também compram Claro. energia, elas também compram construção civil. E aí, quando alguns clientes grandes que a gente tinha, contratavam a Life Hub para a área de saúde, eles falavam assim: olha, mas você também tem dados sobre consumo de energia? Eu falei assim: não, claro, a gente também tem, a gente estrutura essa. Ah, então eu também quero. Empresas da área financeira, escuta, mas vocês também têm dados de risco de crédito, risco de protestos? Não, isso nós temos também no nosso Big Data. Assim, Aham. não, não, então a gente precisa disso. Então a gente foi indo daí para outros mercados. Hoje a gente tem a área de saúde como, né, o nosso, vamos dizer assim, a nossa referência, que foi por onde a gente começou. Hoje a gente está atendendo mercado financeiro, estamos atendendo energia, estamos atendendo construção civil e já multimercado, já, né, varejo, outras especialidades. Porque a gente começou
com informações para a inteligência de mercado ajudar na área comercial, na área de growth das Aham. empresas. Mas aí as coisas foram crescendo, desdobrando. foram se desdobrando, a gente já pode falar um pouco mais Muito na legal. sequência. É uma das coisas que eu penso sempre, eu falo para todo mundo, falo assim: "Cara, o mercado ele te chama", Sim. né, porque assim, não é você: "Ah, eu vou escolher que mercado eu vou Não, atuar", não não. querido, o mercado é É. que vai ver o que você tem talento, aquilo que você está entregando de valor, e ele vai falar: "Por isso eu te pago", né, e isso foi o que aconteceu, você nasce com uma proposta, identificou que para desenvolver essa proposta, você gerou valor para vários outros mercados, Exato. né, e eles é que te identificaram, falaram: "Cara, tu tem isso?", "Tem, então eu quero". Não fui eu que construí para levar, né, e isso faz toda a diferença, porque isso tem escala. E Você uma tem, escala de economia real, né, gerando é, receita agora. você tem a vocação natural, mas também você tem algo que as startups fazem muito bem, né? Que é pivotar. Você começa com uma vocação, Sim. mas você vai ouvindo o mercado, né? E é óbvio que vocês fizeram isso com maestria, e isso serve muito como um grande insight para o mercado, né? Principalmente o mercado tradicional. Tem muitas pessoas que ficam sofrendo, né, muito tempo por ficar Perfeito. teimando dentro de uma tese, né? Aham. E aí, se você não escuta o mercado, imagina quanto de mercado que vocês não ganharam só por olhar isso e ouvir o cliente, né? É, isso é Não, muito importante. e essa abertura para o cliente é importante, né? Eu brinco lá na empresa, né, que a gente não precisa se preocupar em ter ideias, porque o nosso departamento de P&D é alimentado diariamente pelos clientes. Exato. Porque os Eles clientes vão trazem. demandando, trazendo os problemas, o que não falta é problema para resolver, né? Sim. E isso é incrível, É. porque se você tem uma escuta ativa, consegue enxergar a realidade do mercado, consegue enxergar a realidade do cliente, né? Tanto a limitação momentânea quanto o potencial que o cliente tem, Claro, claro. aí a coisa vai. E você se coloca como um parceiro de crescimento para o teu cliente, né? Um Você parceiro estratégico, né. Esse é muito Exato, assim, Parceiro ó, grande. estratégico. eu sempre falo que o meu objetivo nunca é vender um produto para o cliente. O meu produto é fazer o meu cliente crescer e ele pagar por isso. Então, esse Aham, que é o, sim. essa que é a nossa Ele meta. ganha muito lá e um percentual desse lucro ele vai destinar para Lógico, mim, né? então vamos nessa. Ele vai reconhecer o valor e a gente É, tem feito E isso de isso uma maneira. isso é uma grande estratégia, né? A gente sempre fala o case da Disney, que o Walt Disney cresceu exatamente olhando para o cenário, tá, como é que eu posso fazer para eu construir novos cenários, para eu trazer tecnologia para eu fazer? E aí ele viu que tinha algumas marcas que queriam essas coisas, né? Algumas produtoras que precisavam Aham. fazer isso, e ele falou, tá, ok, eu faço para vocês. Aí é literalmente você traz o cliente para junto de você para construir uma solução que vai favorecer o mercado, né, como que uma é uma forma geral. solução de mercado. É É, legal, falar isso, porque tem uma diferença muito grande entre persistência e teimosia, Ah, sim. né. Eu vou persistir no que eu acredito, vamos avançar no que eu acredito, até eu entender que, pelo amor de Deus, né, isso aqui não está gerando resultado, mas tem outros caminhos. Agora, quando você inverte essa lógica, você tira isso do processo, né, é escutativa, eu vou ouvir o que o mercado está me pedindo, Uhum. né. O mercado está falando: "Olha, eu tenho esse problema e se eu estou te ligando é porque eu acredito que você tem talento para executar", entendeu. E aí você, na verdade, você acaba desenvolvendo soluções de mercado, recebendo para isso, não pagando para isso, é. né. E é muito bom trabalhar no ambiente de tecnologia, porque quando você mostra consistência no que está entregando, a relação de confiança que vai se formando com o teu cliente, e a gente tem a sorte de ter grandes clientes, a gente tem multinacionais, clientes que são grandes redes dentro do setor de saúde, grandes empresas do mercado financeiro, essa confiança, né, faz com que venha o problema real mesmo, Uhum. Uhum. né? Não tem rodeio, não Sim. tem. Você entende o problema real e você vai ficando cada vez melhor. E existe uma outra questão que é super interessante, que você vai fazendo, vamos dizer assim, um cruzamento de inteligências, né? Você começa a ouvir muitas questões que são, às vezes, soluções úteis e, às vezes, até em outros setores. Saúde, por exemplo, às vezes se beneficia de estratégias da área financeira. A Com área certeza. financeira, às vezes, se beneficia de estratégias do setor de energia, estratégia de dados aqui que eu estou Sim. falando, Sim. né? Então, a gente tem isso muito claramente. E foi muito interessante porque nós nascemos com uma empresa de Big Data, né, que vamos dizer assim, a skill do Big Data é a interoperabilidade, porque você precisa pegar grandes volumes de dados e interoperá-los, deixar isso dentro de um mesmo ambiente,
para que você possa manter esses dados sempre atualizados, né, organizados, né, prontos para Seguros. serem utilizados de maneira segura. E quando teve esse boom recente da IA agora, Aham. nos últimos 2 anos, né, porque a IA ela já vem há bastante tempo, Sim, mas ela já nos acompanha há muito tempo. mas Mas popularizou. popularizou com a IA generativa, Democratizou, né, eu acho que você usa. e chamou a atenção das empresas para uma utilização mais intensiva. E a IA tem uma coisa super interessante, que é o seguinte, desde das origens da ciência da computação, a gente tem 3 etapas que são, vamos dizer assim, macro, né, que é o input, o processamento Uhum. e o output, Uhum. né. E o input, ele depende obrigatoriamente de conhecimento de Big Data e de interoperabilidade. Aqui, Big Data, assim, ó, não importa se você é uma empresa grande ou uma empresa pequena, você tem que ter São os dados. o conceito de estruturar os seus dados num ambiente, que nada mais é do que uma estruturação de um data lake, né, para você poder estar organizado e consumir aquilo com mais inteligência. Quando chegou as novas ferramentas de IA, e aqui eu estou falando, essa democratização é você ter elas disponíveis para consumir, né? Então Sim. as Big Techs fizeram isso Com com excelência. maestria, né? Uhum. Assim, hoje você tem disponível assim, tecnologias de IA que você pode consumir plug and play, no code, várias formas, APIs já Prontos. estão prontas. Mas aí o que aconteceu nas empresas? Na maioria das empresas, né, especialmente as que não tinham cultura de dados, elas não estavam preparadas para consumir isso. Uhum. E as empresas que estavam, vamos dizer assim, minimamente preparadas já saíram na frente. Então, hoje, o grande desafio do mercado é você preparar as empresas para poderem consumir IA com excelência. E você só faz isso fazendo a estruturação de dados dentro da própria empresa. Você estruturando os data lakes dentro da empresa, fazendo as integrações dos sistemas legados, para que você consiga utilizar IA no que interessa na estratégia da empresa. Uhum. Não é consumir IA por Porque é IA. IA. Você tem que consumir de acordo com a estratégia da tua empresa Perfeito. e não raramente da tua empresa para aquele ano. Aham. Porque as estratégias mudam, o mercado muda Sim, e sim. você tem que Eu estar falo pronto. cada vez mais, às vezes um ano já não. Às 6 vezes em menos meses, de um ano. Às É, vezes, em 6 menos de um meses ano, já. você vai mudar a tua estratégia, porque a É. volatilidade do mercado pediu e acabou. Mudou a Exatamente. cultura do teu cliente, mudou a estrutura, mas aí tua empresa tem que estar preparada para essa adaptação rápida. Exato. E É. é isso que a Lifes Hub daí cresceu na segunda fase Uhum. de desenvolvimento dela de produtos, né? A gente começou com um produto SaaS, que era um software como serviço, para a inteligência de mercado, onde você poderia identificar todas as oportunidades possíveis do mercado e geralmente nós temos uma falsa impressão que a gente sabe onde tem oportunidade, a gente não sabe. É uma A gente verdade. sabe uma fração muito pequena, sem nenhum desrespeito a quem tem experiência, lógico, Claro. né, você tem experiência, Não, mas o feeling ele é o muito feeling importante. é essencial, Aham. eu sempre digo isso. Mas a gente tem, assim, sempre tem uma armadilha, né, que a gente acaba esquecendo de olhar determinados pontos, porque é muita coisa. Todo mundo tem Claro. ponto cego. É muita coisa. Todo Então, mundo tem ponto cego. então a gente, nessa primeira fase, a gente fazia essa parte de inteligência de mercado, né, era um SaaS que você poderia, ou por consulta direta em dashboard, ou por relatório, ou por uma API direto em algum outro sistema legado que você tivesse. Mas aí nessa segunda fase da Lifes Hub, a gente começou a fazer muita integração de dados dentro das empresas, estruturando o Data Lake, que a gente chama de Data Lake as a Service. Uhum. Por quê? Quando a gente chegava na empresa, como a gente trabalha com um volume muito grande de dados, a gente interopera hoje, a Lifes Hub hoje ela tem 17 mil fontes de dados. Então imagina, você interoperar 17 É mil surreal. fontes. A gente interopera essas fontes com muita facilidade, então quando a gente chega na empresa, os clientes percebiam que a gente tinha muita facilidade. E eles começaram a pedir para a gente integrar muita coisa. Aí a minha área técnica falou assim, Ademar, não está dando certo. Eles estão contratando uma coisa, estão pedindo para a gente fazer coisa que não Aham. era o que a gente vendeu. Eu falei, poxa, Mas peraí. Tem o que oportunidade importa é que eles aí? querem, não é se a gente não vendeu. Aí a gente É estruturou o não uma linha... apego ao produto, né? A gente estruturou uma linha, daí a gente estruturou uma linha de produtos, a gente chamou de Data Lake as a Service, né, para oferecer isso. E aí veio a terceira fase, que foi consequência da segunda. Aham. Quando começaram os agentes de IA, o que são os agentes de IA? Uhum. São automações e hiperautomações por IA que a gente faz em processos dentro da empresa que quase que 90%, 100% das vezes
só funciona se você tiver uma estrutura de dados organizada Uhum. e se você tiver os sistemas interoperados. Então, a gente desenvolver agentes de IA passou a ser uma consequência óbvia, né? Porque os dados Um já estavam caminho natural. organizados. Aí a pessoa falava, nossa, eu quero usar isso para reduzir a minha fila de elegibilidade de contratação, por exemplo. Uhum. A gente pode automatizar isso aí. Então você tira a tarefa de 3, 4 pessoas que ficavam analisando, Horas, né? não no papel, né? No Aham. computador, né? É digital, mas ele é paperless. Ele é digital, mas não é inteligente. Aham. São duas coisas diferentes. Sim, Você pode ter uma Essa é uma empresa boa analogia. toda digital. Você pode ter uma empresa toda digital. mas ela não precisa Mas não necessariamente ela é inteligente. nem eficiente, é Fato. verdade. Não necessariamente ela é inteligente. Às vezes você está. E isso é o que diferencia de uma coisa que é paperless. Você Uhum. não tem papel, Aham. mas você não tem inteligência, não tem automação ali, não tem IA para você fazer determinadas tarefas Você não é eficiente. que você continua usando a pessoa. Você tem um humano ali abrindo um arquivo PDF, olhando Continua o sendo arquivo hora e homem. tomando a decisão. Claro. O que a IA faz? Ela lê sozinha, toma a decisão por você de uma maneira automatizada. Então a gente começou a criar esses agentes de automação, né, utilizando tecnologias generativas ou não, para a gente poder fazer isso. Não, muito legal você falar, você trazer esse olhar, porque é uma das coisas que a gente acredita, né? A pergunta que eu mais escuto, você sabe que eu lido com um monte de CEO, conheço um monte deles, a gente está sempre conversando, sempre trocando ideia, sempre ampliando visão, mas assim, a pergunta que eu mais escuto sempre, o que eu não estou enxergando agora? Que oportunidade está passando agora, embaixo do meu nariz, que eu não estou conseguindo ver? E quando você traz essa excelência no tratar dos dados, no entender o seu mercado, você vai começando a mitigar os pontos cegos, porque ponto cego todo mundo tem. Só que você começa a reduzir eles. É aquela história. Quando eu tinha o meu primeiro carro, eu tinha só os retrovisores aqui. Agora eu tenho câmera ao redor, eu tenho, né, o sinalzinho que, ó, não tem, no teu ponto cego tem alguém passando. Tá entendendo? Então Tem sinal sonoro. tem sinal sonoro. Então você começa a amplificar e reduzir a possibilidade de escapar a isso. E quando você ordena isso dentro da tua companhia, entendeu? Você domina o jogo. Porque eu acho que esse é o principal, sabe? Assim, acho que a gente tem que ter bons parceiros para tudo na vida. Mas quanto mais você domina esse jogo, Sim. através de bons parceiros, mas você domina esse jogo, isso dá esse input de velocidade de crescimento e retomada. Porque é disso que se trata. Se trata de escala, de volume, de impacto. E como é que eu vou fazer isso sem ter isso ordenado? E é natural que a empresa vá virando ao longo da jornada uma coxa de retalho. Né? Eu começo, ó, preciso de dados, tá? Contratei a Lifes Hub. Aí tá, mas eu tenho os dados que vêm via, sei lá, um sistema de ERP, RH, de RP, daí eu tenho o de RH com CRM. outra empresa, o CRM está com outra, o você está com outra, e daqui a pouco, para mim saber uma informação que a Lifes Hub me dá o input, mas para mim chegar no output final, eu dou um enter aqui, eu vou ter que esperar 10 minutos, porque até caçar em tudo que é lugar o que precisa para me dar, né? E quando você. Isso é eficiência? É aquilo, você trocar. Eu lembro que eu sou da época de ver o Senna correr. Então, eu lembro de uma vez que o Prost parou com a Ferrari trocar pneu e fez ela em 7 segundos. E o meu pai, engenheiro, falou: Nossa, 7 segundos, uau, imbatível, né? Pô, vamos combinar que até hoje trocar pneu, 4 pneus em 7 segundos é um puta de um resultado. Sim. Mas se eles estivessem satisfeitos com isso, não faziam menos de 2 Aham. hoje. Então, assim, a busca é por melhorar, né? Então, por ser mais eficiente. E eu acho que esse olhar que vocês trazem de forma mais madura para esse mercado, a gente sempre fala sobre isso, eu e você, sobre, porra, não somos dono da razão, mas Uhum. eu tô com o ouvido pronto para aprender. Se tiver um Exatamente. jeito melhor de fazer, me fala. E se ouvir né? o cliente, melhor ainda. Porra, Só- porque daí a dor do cliente, e aí você catapulta ainda mais, né? Porque você já vem validado. Então acho que tem muito disso, né? De entender que muitas vezes eu quero impor uma solução minha no mercado, e aí entra a teimosia no processo versus o aprendizado. Não, peraí, é importante para o mercado o que você viu, mas não dessa forma. Uhum. Talvez uma adaptação para cá, que é o pivotar que a Sandra trouxe, a gente vá ser, o mercado possa te entender. A gente viu ao longo dessa trajetória quantas grandes soluções não irem para frente Ah, sim. que o mercado não estava pronto. Até pouco tempo atrás se falava de metaverso, que vai mudar o mundo, não sei o quê. Eu acredito muito no metaverso, mas eu também acredito que as pessoas não estão prontas para tudo que ela pode trazer. Em algum Perfeito. momento nós vamos estar. Em algum momento a gente vai ter isso. Então, esse entendimento que vocês conseguem fazer com velocidade hoje, eu acho que é uma das grandes cartas que a Lifes Hub tem na mão. A inteligência artificial, ela tem mais de 50 anos.
né? Então, só que o mercado estava maduro agora, né? Sim. Mas uma coisa que é super interessante é que o que tá havendo uma transformação no mercado. E já está claro que você não vai ter sistemas únicos para circular os teus dados. Sempre vão ter sistemas especializados. E eu estou percebendo, especialmente na área de inteligência de dados, o que está migrando é que está migrando de uma cultura SaaS de dados para uma cultura de orquestração de sistemas, que a orquestração de sistemas é, vamos dizer assim, a consequência de você organizar um data lake interoperando sistemas, né? Então, essa orquestração de sistemas, preparando a tua empresa para fazer automações e hiperautomações, que é o que a gente chama de agentes de IA, né? Agentes de automação por IA. Então, esse caminho é um caminho que já está ficando claro no mercado, né? Então, porque no mundo inteiro, no Japão, Israel, Oriente Médio, Alemanha, eu estava na Alemanha agora mês passado, ninguém está deixando de desenvolver sistemas especializados porque precisa ser especializado na maior parte das vezes, né? Agora, como você integra os dados gerados por esses sistemas? Senão eles ficam ali. Quando você precisa integrar uma informação, tem que tirar um relatório de um sistema, outro relatório de outro sistema, de um terceiro sistema. Aí você vai numa planilha de Excel, nada contra o Excel, é um excelente O bom e sistema, velho Excel. mas aí você está muito sujeito a falhas humanas, É. né? Então é Sim. planilha E para perda cá, de planilha dados, para né? lá, corrige, versão 1, versão 2, versão 3. Quando você vê, você passou uma semana perdendo energia, Sim. perdendo horas de trabalho preciosas que podiam estar sendo utilizadas em outra tarefa, algo que seja core do negócio, né? E não uma estruturação de dados, né? Então, o que a Lives Hub faz, na verdade, é retirar, né, esse desgaste de energia que as empresas têm querendo fazer sozinhas a inteligência de dados, para liberar os talentos da empresa para cuidar do Outras core do frentes. negócio, né? Então a gente faz esse suporte de inteligência de dados. Você sabe que a gente sempre fala muito, né? E aí, o CEO, principalmente o CEO fundador, ele cria o negócio, ele constrói o negócio e parte muito da habilidade, expertise técnica dele, né? Então ele é um apaixonado pelo negócio. E aí o negócio cresce e ele continua apegado a muitas coisas da operação, porque é o que ele sabe fazer. E a gente sempre fala, né? O CEO tem que ter mais tempo para estratégia. Aí ele fala, tá, mas eu cresci assim, eu sei fazer assim, é o jeito que eu sei fazer. No O meu que tempo, isso que... aqui tudo era mato. Exato. É. E aí ele fala, tá, mas... Capinei esse lote aqui muitas vezes. E a gente sempre se depara com uma dor do CEO que é, tá, é a dor da utilidade. Uhum. Eu sempre fui útil nisso. Se eu deixar de fazer isso, para que eu sou útil? Aham. E é muito interessante quando a gente fala dos dados que não basta você ter dados, você tem que saber o que fazer, né? Que é o ponto que você trouxe aqui. Eu sempre falo, é incrível o poder que você tem quando você tem esses dados, né? Trazendo para a estratégia. E aí é literalmente a gente trazer para o CEO aquele acalento e falar, olha, a partir desses dados você vai ter uma nova utilidade dentro do seu negócio, que é literalmente a transformação do presente para o futuro, né? Você trouxe até aqui, você também tem a condição hoje de olhar e ver, tem muito mais pessoas que vão estar ao teu redor, mas com esses dados você vai poder construir ou deixar um legado ainda maior da empresa, né? Que eu acho que Uhum. esse é um desafio, a gente, né, quando a gente vive no universo da tecnologia, quando as empresas, né, a gente, é muito fácil a gente adaptar essa, né, e assimilar tudo isso. Mas a gente, quando fala do mercado tradicional, que ainda é a grande parte, né, do Sim. mercado tradicional, parece que ele está muito distante ainda desta realidade, né? Como que esse empresário que está lá ainda nessa seara, né, e que está vendo que as coisas estão evoluindo, mas não está conseguindo necessariamente acompanhar, como é que ele pode fazer para dar esse primeiro passo, Adhemar, para trazer essa inteligência de dados para dentro do negócio? Olha, eu sempre falo que o melhor começo é através da área de comercial, a área de growth da empresa. Porque quando você começa, das maiores, né, todo CEO, ele tem um olhar, olhando de maneira macro, né, ele sempre tem um olhar para as receitas e para as despesas, né? Sim. Todo CEO Linha final, está sempre olhando isso com todo o carinho do mundo, né? E a tarefa dele é orquestrar todo mundo para que ele tenha mais receitas do que despesas. E uma
das formas de você dar vazão para o teu conhecimento, porque geralmente o CEO ele acaba se envolvendo muito com o mercado, né? Ele Uhum. passa a conhecer muito o mercado onde ele atua, porque ele representa a empresa, ele fala com o cliente, então ele conhece aquele mercado, mas nem sempre ele tem uma estruturação de dados daquele mercado para ele crescer na velocidade que ele gostaria, né? Então, eu acho que um bom começo é você começar pela área de comercial ou área de growth. Por que eu estou falando área de growth? Porque a área de growth ela é mais do que a área comercial. Ali você tem a tua estrutura de vendas, você tem a tua inteligência de mercado, que são os dados do mercado, né? Como é que está crescendo o mercado total, o mercado regional, os teus concorrentes, como é que Análise esse de mercado está share. Aham. crescendo, né? O share da tua participação em relação ao restante, etc. Então, inteligência de mercado. Você tem uma parte hoje essencial, que é a parte de redes sociais, né? Não só marketing, mas redes sociais também, Uhum. e o atendimento ao cliente, né? Em algumas empresas são, às vezes, né, só nessas 4 áreas que eu citei, às vezes tem 5, 6, 7, 8 sistemas, né, que estão lá com os dados perdidos. Então, se você integra, por exemplo, inteligência de mercado com o teu CRM e com a rede social, as redes sociais, e consegue hierarquizar as oportunidades para ele saber exatamente, toda semana, onde que ele tem que atacar primeiro, que clientes ele tem que priorizar, isso já vai ser um ganho absurdo. Ele vai começar a usar inteligência de mercado no dia a dia dele, ele vai se sentir confortável, ele vai colocar IA nesse processo, porque a gente usa machine learning para retroalimentar essa hierarquização de oportunidades, e ele já vai se sentir super à vontade, porque eu sempre brinco o seguinte: o teu medo de ficar de fora da IA, ele cai quase a zero quando você começa a usar. Que você começa a entender como é que funciona, começa a interagir, começa a dar sugestões, né? Ele como cliente começa a dar, olha, isso aqui não funcionou bem para mim, para minha realidade. A gente vai lá e adapta ele, né? Então, nessa área de growth é um excelente começo para ele estruturar a área de dados, né, dentro da área comercial, buscando o melhor mercado da melhor maneira. E você já oxigena a caixa, né? Ah, Já vai oxigenar a caixa, já vai fazer crescimento. Esse, exato. esse é o grande negócio. Você fala com o empresário que ele quer aumentar a venda, resultado, então e é muito impressionante, né? Eu lembro quando eu vi a primeira vez a ferramenta e essa oportunidade, por exemplo, né, de você subir a tua base e aí você ter ali Enriquecimento de base. enriquecimento da base e você Exato. olhar e literalmente, a gente está focando muita energia nesse cliente que não é o Eu, eu, 80-20, né? O Pareto, né? eu O tive lei do um, eu Pareto. tive um, cli- eu tive uma experiência com um cliente que ele já está no mercado há 30 anos, né? E ele tem, assim, uma riqueza de informações dentro da própria carteira de clientes que ele não utilizava, Aham. né? Falei, gente, eh, há 30 anos o teu cliente aqui é outro hoje, Claro. né? Você nem sabe o que que você pode vender para ele. Então a gente faz esse enriquecimento da base, mantém essa base viva, né? Porque às vezes você tem um cliente, ele abre uma filial, você já está sabendo. Você Sim. já pode oferecer um serviço para essa filial dele, né? Ou você está ali com aquela tua base de clientes, né? Que você sabe que você teve sucesso com aqueles clientes, Uhum. ou você seleciona só os que você teve sucesso, identifica esse perfil ideal e vai buscar no mercado onde é que estão os outros clientes com aquele perfil ideal, né? Então, chega a ser injusto, entre aspas, com o teu concorrente você agir dessa forma, né? Não tem como o teu concorrente que não usa Não te vai te alcançar. acompanhar, não Não vai tem conseguir. como, é impossível. E é isso que a gente está vendo nos nossos clientes. Eles estão criando uma distância tão grande da concorrência em termos de se ele vai ter eficiência para vender, aí é outra história, aí depende de Claro. outros fatores. Sim. Mas ele cria uma distância tão grande em termos de visão de mercado que é muito difícil o concorrente pegar. É isso, se você pega, né, vamos pegar a indústria trabalha muito com representantes ainda, né, e quanto tempo o representante leva para descobrir o mercado, para ele ir atrás, para ele literalmente fazer esse mapeamento, é quase que na unha, né, ou no feeling, é muito no feeling, né, e aí quando você pega uma ferramenta dessa que a aceleração de Ah, resultado é gigante, né, não tem E é muito. recentemente eu estava com um CEO e a gente estava conversando, ele falou: "Cara, eu tenho 100.000 clientes ativos na minha base hoje". E é uma empresa de altíssimo sucesso no que faz. Daí eu perguntei: "E o que mais tu vende para eles?" Ele: "Como assim? Que outros produtos fora o que você já é excepcional?" Pô, não pensei nisso ainda.
Daí ele olhou para mim, agora eu fiquei assustado, eu falei: "Por quê?" Daí ele assim: "Porque eu tenho 1,5 milhão na minha base. 100 mil estão ativo, eu tenho 1,5 milhão que já foi cliente, por algum motivo não é mais, tal, mas que eu poderia até hoje estar gerando receita com eles, porque eles de repente não são meus clientes do produto que eu tenho aqui, mas poderia estar tendo receita com", entende? Daí, pô, então é isso, é você Ampliar tirar a os visão, pontos né? cegos, entendeu? Exato, É ampliar a perfeitamente. visão. Eu acho que esse é o grande detalhe, né, acredito muito que o nosso grande papel como CEO, como líder, é a ampliação de visão. Uhum. E aí que ferramentas, aonde você está que está ajudando você a ampliar a visão, né, e é isso, é literalmente falar: "Uau!", porque é assustador, assim, quando você olha, né, isso, quando você traz esses dados, fala: "Isso tudo estava aqui, eu não vi. Há quantos anos eu estou deixando dinheiro na mesa e não estou sabendo disso", né. Eu tenho um cliente, né, que é uma multinacional. Aí quando veio o CEO global para o Brasil, o CEO do Brasil me convidou para conversar com ele. E o CEO global perguntou para ele, ele disse: "Escuta, mas faz quanto tempo você está?" "Ah, não, eu conheci, né, a gente está trabalhando agora já há alguns meses." Assim, "Mas por que que Não não começou começou antes?" Uhum. Viu? porque ele já calculou quanto de Ele já perda que fez a ele ia conta para ter. trás, ele já Deixou de começou. ganhar. Putz. Exatamente. E isso é uma coisa muito importante que as pessoas não entendem, né? As pessoas elas entendem de produto perecível, mas não de negócio. Todo negócio é perecível, porque o negócio que eu deixei de fazer hoje, amanhã eu não recupero. Não existe recuperar, entendeu? É que nem hotel. O quarto que eu não loquei hoje, não existe locar 2 vezes amanhã para recuperar o dinheiro. Não, não tem isso. Perdi o quarto de ontem, né? Né? É perecível. Então, cada vez que eu deixo de fazer um negócio, eu perdi. Não existe recuperar. Você recupera faturamento, não oportunidade. A oportunidade que passou não tem mais volta. Então, é muito importante trazer essas informações de forma inteligente para o processo, para que eu não perca mais isso. Afinal de contas, eu acredito que o mundo do futuro ele não vai permitir mais esse tipo de desrespeito com o mercado. E quando você começa a estruturar dados, você começa às vezes a encontrar respostas para perguntas que você não fez. Eu vou dar um exemplo que aconteceu totalmente não planejado. Quando a gente criou a plataforma, a gente queria ampliar a visão, né, dentro do produto de inteligência de mercado, a visão de mercado, né, a visão de extensão desse mercado, pontos cegos, onde que a gente não está observando, onde que o mercado está crescendo mais e eu tenho mais probabilidade de vender um determinado produto, ok. Só que a gente teve um ganho secundário. Na maior parte das empresas que têm estruturas convencionais, comerciais, geralmente o poder do conhecimento está no vendedor que está na ponta. Sim, Então, o vetor de conhecimento do mercado é da ponta para a frente. gestão. Quando você tem uma ferramenta de inteligência como a Lifes Hub, você muda esse vetor. Você centraliza a inteligência na empresa e Distribuir. distribui inteligência para vários locais, né? Então aí você perde aquela dependência que às vezes você tem de uma determinada pessoa, da agenda do Sim. celular de um determinado colaborador, né? Que às vezes que você briga com ele para preencher o O sistema, ele não CRM. preenche, A Sim, grande sim. né? briga do Que a gente O sabe CRM. como é que CRM é. que não é preenchido, Que aliás tal. a gente resolveu esse problema fazendo automação por WhatsApp. Hoje a gente tem várias formas de fazer automação dessas informações, né? A gente integra a Lifes Hub com o CRM, uma API de WhatsApp, e ele não precisa mexer em nenhum sistema, ele só manda por WhatsApp e o sistema atualiza, aí Faz não tem completo. briga, não tem confusão. Eu não gosto do CRM tal, não tem problema, Tá responde lá, por WhatsApp, tá tudo tá tudo certo. certo. E aí é literalmente o que você falou, né, você deixa a pessoa livre para fazer o que ela é boa em fazer, né. Sim, eu não Que é quero que ele fique lá literalmente preenchendo papel, eu quero exato, que ele venda, que né? o vendedor é bom de vender, ele tem que É. estar lá vendendo, né, e não preenchendo papelada. Diretor comercial que não fique bravo comigo de falar isso. Mas é uma verdade, é uma verdade. É ter esse entendimento, né, de eficiência, sempre eficiência. Onde, se o cara é bom de apertar parafuso, não adianta botar ele para abastecer carro. E sabe Deixa ele que fazer o que ele é bom. e tem uma outra coisa também, eu falei do diretor comercial, tô, né, brincando assim, mas a gente também tem que ter muito respeito. Você trouxe o exemplo da empresa que foi muito bem sucedida, né? Quando a gente traz uma tecnologia nova, Sim. né? Eu fui num cliente, uma empresa grande também, exportadora, aqui de Santa Catarina. Aí eu conversei com o CEO da empresa, né? E o CEO da empresa falou: olha, eu quero que você mostre essa ferramenta para o meu diretor comercial. E ele, vamos dizer assim, entre aspas, me vendeu para o diretor comercial.
Cara, mas pensa bem, uma multinacional, exportadora, ano após ano ele está quebrando recorde de venda. Não para de crescer. Não para de Aham. crescer, né? Aí vem um iluminado Aham, Com a sim, sim. solução mágica. O ser supremo da que trouxe uma sabedoria. solução. Não, não é esse o ponto. Sim. Aham. Entendeu? Não é esse o ponto. A gente Ah. sabe, né? O nosso papel aqui é potencializar essa capacidade, é ajudar Claro. a crescer mais, né? A gente sabe que tem muitas empresas que estão indo super bem, Sim. super eficientes, né? O que a gente não é só vender, a gente quer trazer uma maturidade de dados para a empresa, né? Então Isso não é é só legal. na área, aqui a gente está usando o exemplo da área comercial, mas isso integra outras áreas dentro da Não, empresa. total. Área financeira, Área de elegibilidade, pessoas. risco de crédito, assim por diante. E isso é importante você falar, Ademar, porque muitas vezes se esbarra quando você, às vezes, a empresa está determinada a implantar novas tecnologias para a Uhum. eficiência. Mas a pessoa que está à frente da área, ela fica naquela posição de, tá, mas isso é Tá uma me chamando de ameaça? obsoleto? É uma ameaça para o meu cargo? Eu É. sou Muito pelo ineficiente? contrário. Essa ferramenta vai mostrar que eu não estou performando? Não. E aí é importante falar disso, né? É para fortalecer a posição e eu tenho um exemplo de um cliente também que ele ganhou um prêmio internacional, é uma multinacional, ele ganhou um prêmio internacional, né? Ele era o diretor comercial Brasil, ganhou um prêmio hoje ele está liderando a operação nos Estados Unidos comercial, por conta do projeto que ele fez aqui junto com a Lifes Hub, hoje ele Que está lá legal. nos Estados Unidos. Então, é, é, eu acho que é super relevante, assim, acho que maturidade de dados é algo importante. A gente precisa sempre buscar mais maturidade de dados. Por quê? Quanto maior a nossa maturidade, melhor vai ser a nossa capacidade de absorver novas tecnologias, porque a gente está só no começo. Tem muita coisa vindo aí. A Lifes Hub hoje, os produtos que ela está ofertando no mercado são completamente diferentes dos produtos lá de 2022. Sim. Gente, eu estou falando há 3 anos. Né? Porque o Mudou mercado não é mais o completamente. mesmo. Mudou completamente. E é legal você trazer, porque assim, independente do tamanho da empresa, Independente. independente se o cara é microempresário, pequeno, médio, grande, ele precisa se conectar com tecnologia. Olha, mas eu tenho um carrinho de cachorro-quente no bairro, tá? Tu sabe quantos moradores tem no bairro? Tem que Você saber. sabe quantos transitam pela rua que você tem o teu ponto? Você sabe qual que é a probabilidade de vender? Quantos são criança? Quantos são mulher? Quantos são família? Você sabe se a família consome mais do que o cara que está voltando da balada? Será que não compensa você estar no sábado à tarde, depois do almoço já aberto, em vez de virar madrugada? Porque talvez o cara da balada vai gastar menos com você que uma família que vem e pede mais. Isso são dados, né? Então, é você saber o que fazer com essas informações para tomar a sua melhor decisão. E aí, obviamente, você vai escalando conforme o tamanho da sua empresa, né? Então, existe desde de produtos tecnológicos de entrada, que facilitam esse microempresário, entendeu? Até o grande player, o enterprise, que vai ter toda essa estrutura de data lake, esse olhar mais complexo em cima dessas informações. Mas o que não é negociável é o fato de que novas tecnologias de dados, de IA, de data lake, eles vão eficientizar as tuas decisões. E as tuas decisões vão determinar o teu futuro, né? Então, o que você faz com isso é o que é relevante. Pô, o papo é muito bom, né? A gente vai vir aqui muito tempo conversando. Mas, Ademar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, principalmente esse que está começando a olhar as novas tecnologias com esse novo olhar, né? Estando mais aberto, de peito aberto para, entendendo que não é certo e errado, é eficiência. Como é que a gente pode ser melhor, né? Que nem você trouxe. Eu sei que você está quebrando recorde em cima de recorde, mas será que não tem jeito melhor de fazer? Será que, né, você comercialmente está olhando da porta para fora e quebrando o recorde? Tá, mas será que da porta para dentro a gente não pode melhorar? E melhorar esse recorde que está sendo batido? Então, deixa o teu recado para esse pessoal. Olha, o meu recado principal é você não ter medo da novidade, você abraçar a novidade com responsabilidade, né? Eh, Muitas pessoas têm bons negócios, né, negócios maduros, negócios eficientes, mas existe aí no mercado, né, tantas coisas acontecendo numa velocidade tão rápida que se você não tiver um apoio de dados, um apoio de tecnologia, você não vai conseguir acompanhar da mesma forma que você acompanhava antes no modo analógico, né? E tem que saber, tem que prestar atenção na sua maturidade de dados, porque uma coisa é digitalizar a operação, outra coisa é colocar inteligência na operação, né? Uhum. Então, busquem, a minha mensagem é busquem inteligência na operação
E para isso você precisa obrigatoriamente fazer uma estruturação de dados, né? Então, hoje a Lifes Hub ela oferece inteligência de mercado, oferece a estruturação de data lakes, né, que a gente está chamando de orquestração de sistemas, para você preparar a tua empresa para consumir da maneira mais racional possível tudo que a IA está oferecendo. E o Brasil precisa fazer isso, porque nos nossos outros países, na OCDE de um modo geral, na Israel, Ásia, Oceania, todo mundo, Estados Unidos, todo mundo está investindo muito nessa maturidade de dados para preparar a empresa para consumir IA da melhor maneira possível. Senão, você vai ficar refém daquele sisteminha que usa IA, Uhum. e aí você tem que incorporar IA sistema por sistema, quando muito, aí a tua TI já desiste, já fala que não vale a pena. Então, tem que criar essa maturidade de dados para preparar a empresa para consumir a IA da maneira mais racional possível, não pelo que tem agora, mas pelo que vai ter nos próximos anos. Incrível. Ademar, é um privilégio, né? Como o Gia falou, a gente ficaria horas aqui, né? Sempre é um MBA, a gente brinca, né? Um MBA aqui em 50 minutos, então obrigada por compartilhar Eu que aí. agradeço. Tenho certeza que foram insights riquíssimos nesse nosso Papo de CEO e nós esperamos você no nosso próximo encontro. Como eu falei para vocês, se você acredita que você entende e conhece o teu mercado, você acabou de aprender como nós aqui, que a gente não viu nada ainda. E tem muita coisa espetacular vindo. Não perca a oportunidade de transformar o seu negócio, a sua empresa e o seu mercado, trazendo tecnologia e inteligência para a sua operação. Ademar, irmão, obrigado por estar aqui com a gente e não deixa de estar conosco semana que vem no nosso próximo Papo de CEO.